Será que somente um corretor ou um realtor pode negociar imóveis aqui nos Estados Unidos? Essa pergunta ela é bastante interessante, porque quando eu começo a falar que eu vendo propriedade, que eu compro propriedade, eu sou investidor de imóveis aqui nos Estados Unidos, muita gente me pergunta se eu preciso de uma licença, como é que isso funciona, será que realmente eu estou fazendo algo ilegal aqui, algo que não pode ser feito, ou quando eu estou fazendo, por exemplo, um wholesale de imóveis nos Estados Unidos, será que eu posso fazer essa atividade, enfim. Durante uma websérie que eu fiz recentemente, muita gente ali nos comentários falando que isso é legal, ou só corretor pode vender propriedades, enfim, será que isso é verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar, eu vou quebrar alguns mitos aí e vou te mostrar de fato como é que as coisas acontecem. Via de regra, só quem pode negociar uma propriedade de alguém que não é sua própria propriedade é um corretor de imóveis licenciado. Isso é verdade, somente um corretor pode atuar representando uma ou terceira pessoa vendendo a casa dela para uma outra pessoa, tá? Isso é 100% verdade. Porém, existem algumas exceções aí, tá? O próprio dono da propriedade, ele pode vender essa propriedade, colocar ela à venda no mercado sem estar acompanhado por um corretor. É o chamado aqui de for sale by owner, ou seja, a venda pelo próprio vendedor. A casa está sendo vendida pelo próprio dono da casa, na verdade. Então, você não precisaria de um corretor de imóveis. Qual é uma outra exceção também? Eu, como investidor, eu tenho minha empresa, por exemplo, eu compro aquela propriedade no meu nome, eu reformo ela, eu faço o que eu quiser fazer e eu mesmo coloco ela para ser vendida no mercado. Eu também seria ali o dono dessa propriedade, eu posso fazer isso, tá? Nesse caso, eu estou fazendo como empresa, estou fazendo flipping, eu não quero usar um corretor de imóveis e eu posso vender sozinho. Essa é uma outra possibilidade. Qual é uma outra possibilidade que você pode fazer de negociar, ou seja, de atuar com imóveis, passando aí os seus direitos para outra pessoa sem de fato atuar como corretor? Seria você atuar como fazendo wholesale de imóveis nos Estados Unidos. O wholesaler, ele não está vendendo a propriedade propriamente disso. Se ele estivesse fazendo assim, uma venda da propriedade, ele estaria fazendo algo ilegal, ele não poderia fazer isso. Mas imagina, ele encontrou uma propriedade, essa propriedade, ele fez um contrato de compra e venda, ele passou a ter interesse econômico sobre essa propriedade e ele aí repassa esse contrato para uma outra pessoa. Veja que ele não está vendendo a casa, ele está repassando os interesses econômicos dele, os direitos dele naquele contrato de compra e venda para uma outra pessoa que pode aí assumir a posição dele e pagar para ele um valor por isso, para poder comprar essa propriedade. Essa é uma outra forma que você tem de também negociar a propriedade de certa forma, sem estar atuando como corretor, sem ser um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. É mais uma possibilidade. Eu vou te falar uma outra possibilidade também que é bastante normal. Aqui nos Estados Unidos tem um processo chamado de probate, ou por exemplo, quando uma pessoa é dona da casa, ela falece e a família contrata um advogado para ir para a corte para fazer aí o inventário disso aí, né? Para poder pegar essa propriedade, tirar do nome dessa pessoa que faleceu, passar para os filhos ou vender essa propriedade. Muitas vezes o filho, ele não quer, os herdeiros não querem aquela propriedade, eles querem vender aquela propriedade. E esse advogado aí, ele atua como um corretor de imóveis, ou seja, ele faz esse processo de venda, ele vai estar intermediando esse processo de venda para a família. Muitas vezes pode ter um corretor envolvido ali ajudando ele nesse processo, mas é uma outra pessoa que pode negociar propriedades aqui nos Estados Unidos sem ser corretor de imóveis. Então, antes de você falar que é legal, antes de você achar que é legal, você tem que analisar como aquele agente ou como aquela pessoa que está negociando esse imóvel, ele está ali fazendo esse tipo de operação, tá? Muitas vezes a operação ela deixa de ser legal e passa a ser ilegal pela forma que você está fazendo o negócio. Você tem que saber exatamente como é que você pode fazer para fazer de forma legal. Mas se você é o dono da propriedade, pessoa física, ou se você ali tem uma empresa fazendo esse negócio, ou se você quer fazer como wholesaler, é super tranquilo, você pode fazer assim de forma legal, tá? Só tem que ter cuidado ali para não estar agindo como corretor de imóveis sem poder fazer isso, tá? Então esse vídeo era para falar para vocês se somente um corretor de imóveis poderia vender. A resposta é não, você já sabe que não é somente um corretor de imóveis, porém, para agir como um corretor, ou seja, para executar funções que um corretor de imóveis só ele pode utilizar, você precisaria de uma licença, e se você não tem, você poderia estar encrencado. Então deixa aqui embaixo no comentário se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se discorda de mim, se você concorda comigo, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer estar te respondendo aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.